Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do processo de cuidar e acolher na unidade de terapia intensiva, esse cuidado que aconteceu e que está acontecendo durante a pandemia. E como tudo começou, né? Qual foi a decisão? Por que a UTI cirúrgica? Por que esse local foi escolhido para ser o local referência de UTI COVID? Na verdade, após reuniões e reuniões, né, percebeu-se que pela disposição dos leitos, né, pela organização individualizada dos leitos do setor, diante daquele cenário tão incerto naquele momento, seria o setor mais adequado devido à individualidade que cada leito oferecia naquele momento. Decidido o local como a UTI cirúrgica inicialmente, o setor referência para a COVID. Decisão tomada, era hora de iniciar os treinamentos, porque não bastava apenas decidir o local, era preciso treinar as pessoas, para que as pessoas tivessem segurança para lidar com tudo aquilo que estava por vir, tudo aquilo que estava iniciando. Era tudo muito novo, tudo muito incerto para todos, e os treinamentos precisaram ser iniciados. Mas aliado a tudo isso, ainda vinha um sentimento da equipe. Como a equipe iria reagir? Como a equipe iria se comportar com essa notícia? Diante de todas as incertezas que estavam vindo naquele momento, como a equipe receberia essa notícia? Então, a engrenagem começou a girar e todo o processo começou a acontecer. E aqui foi onde tudo começou, né? Como vocês podem perceber, uma unidade individualizada, com leitos individuais, com um cenário diferente, porque aqui é um setor com uma proposta humanizada, onde todos os pacientes permanecem com seus acompanhantes 24 horas, quando não estão entubados. Além disso, é um setor que eles recebem também visitas 2 vezes ao dia, além dos acompanhantes que permanecem com eles 24 horas. Então, é um setor com um cenário diferenciado. E foi aí onde tudo começou. Mas a notícia precisava ser passada para a equipe. E como diante daquele cenário, passar a notícia para a equipe que tudo iria mudar, que o setor seria transformado em um cenário Covid naquele momento. Não foi fácil para a equipe receber aquela notícia naquele momento. No primeiro momento, passaram muitas coisas na cabeça. O medo da contaminação. Pensava principalmente na minha família. Logo depois veio o sentimento de aceitação, vontade de cuidar e a percepção de que poderíamos fazer a diferença nesse momento tão difícil para todo mundo. Enfermeira Andréia, UTI cirúrgica. Em meio a tantas notícias e repercussão de uma história de pandemia que nem conhecíamos direito, receber a notícia que seríamos setor referência para a Covid-19 trouxe uma sensação de ser um soldado indo à guerra. Nesse caso, estávamos esperando a guerra vir até nós. Técnica de enfermagem Ludmila, UTI cirúrgica. Fiquei assustada com a notícia, mas depois confiante de que não iriam ter muitos casos e decidi não me preocupar tanto assim, no primeiro momento. Técnica de enfermagem Tainá, UTI cirúrgica. E assim seguimos. A notícia foi dada e agora precisávamos iniciar as modificações em nossa rotina. UTI cirúrgica, pacientes com perfil cirúrgico, com tempo de permanência curto, estava sendo preparada agora para receber pacientes com perfis clínicos totalmente desconhecidos naquele momento. Era um cenário muito novo. O setor que era humanizado, que tinha acompanhante 24 horas, passava naquele momento a não mais receber visitas. As rotinas começavam a ser completamente modificadas. EPIs foi um cenário muito novo para a equipe. O medo de contaminar-se, a paramentação, a desparamentação, qual EPI utilizar. Foram muitas mudanças, foram muitas modificações na nossa rotina em um período muito curto de tempo. Mas não apenas a UTI cirúrgica precisou se reinventar.
Naquele primeiro momento, a UTI clínica também precisava se reinventar. Afinal de contas, os pacientes cirúrgicos iriam agora ser recebidos na UTI clínica. As visitas na UTI clínica também precisaram ser reestruturadas. Não mais aconteceriam durante 2 vezes ao dia, por um período de 2 horas, como era. 6 familiares poderiam adentrar a unidade em cada um dos horários específicos, ou até mesmo as visitas estendidas que aconteciam entre 11 da manhã e 8 da noite. Nada mais disso era a nossa realidade na UTI clínica. A UTI clínica também precisou ser transformada nesse primeiro momento e adaptada de acordo com as modificações que necessitávamos fazer para receber os pacientes que poderiam chegar e que de fato chegaram durante a pandemia. Cenário preparado, treinamento sendo iniciado, agora restava-nos nos esperar pelo primeiro paciente. Será que ele chegaria? E ele chegou. No dia 21 de março, um sábado à noite, nós recebemos o primeiro paciente em nossa unidade. De fato, tudo ali começava a acontecer. Toda a transformação começava, de fato, a mudar nosso cenário no hospital naquele momento. E como a equipe se sentiu naquele dia? Estamos preparados? Será que a minha equipe vai se contaminar? Ficava mentalizando que o paciente era uma vítima do vírus e precisava da nossa ajuda e não uma ameaça à nossa vida. Eu precisava me proteger e proteger a equipe. Ser forte e paciente. Enfermeira Itana, UTI cirúrgica, uma das enfermeiras que receberam em nosso setor o primeiro paciente, suspeita Covid. Mas o setor precisava continuar. E no domingo, no dia 22 de março, é chegada a hora de retirar os pacientes clínicos que ainda estavam no nosso setor. Ali sim a chave começava a girar, todo o processo começava a ser modificado. E as transferências foram feitas e começava a transformação na UTI cirúrgica. A pandemia trouxe um misto de sentimentos e a ficha caiu sobre o que eu poderia enfrentar no momento em que houve o remanejo dos pacientes pós-cirúrgicos para a UTI clínica. Naquele momento tive medo, vários pensamentos soltos, mas com muita disposição ao enfrentamento do desconhecido. Enfermeira Renata estava de plantão naquele domingo na UTI cirúrgica, no momento em que os pacientes clínicos foram remanejados para a UTI clínica. E veio a segunda-feira. A chave foi virada. Um novo ciclo era iniciado em nosso setor. Estávamos com um paciente Covid em nosso setor, que antes era cirúrgico. Foi assustador esse primeiro momento, porque os protocolos e tratamentos no Brasil ainda eram incertos. Tínhamos muitas dúvidas na sequência de retirada de EPIs, muito medo de errar, muito medo de se contaminar. Mas, enfim, como a unidade ficou com apenas um paciente durante alguns dias, tivemos tempo suficiente para treinar e se adequar. Eu ainda descrente que chegaria até nós a lotação máxima. Fiquei tranquila, apesar das tantas recomendações. A ficha só caiu quando começaram a surgir várias admissões, intubações, provações e intercorrências nunca vivenciadas antes. Técnica de enfermagem Laodiceia, UTI cirúrgica. E seguimos para um novo ciclo. E naquela semana, uma longa jornada começava. A jornada de definição de protocolos, treinamentos, tudo novo, mas a equipe precisava ser treinada, a equipe precisava de conhecimento, porque a equipe precisava sentir-se segura para prestar uma assistência de qualidade aos pacientes que viriam. E a equipe da CCIH, juntamente com o NEP e todas as equipes multiprofissionais, se dedicaram intensivamente a esse mundo desconhecido, a esse conhecimento desconhecido que estava começando a ser construído naquele exato momento. Iniciamos pelo desconhecido, na busca por cada nova publicação, diretriz e orientação. Acompanhamos a inserção de países, regiões e continentes.
Orientamos, reorientamos, agradecemos a multiplicação dos nossos braços com marketing, CEP, NEP, supervisões, superintendência e coordenações. Nos preparamos e aguardamos a chegada dos pacientes e continuamos sempre na busca por uma assistência mais segura para os profissionais e pacientes. Enfermeira Ana Luísa, CCIH. E os treinamentos começavam. Intensos treinamentos. Diariamente a equipe era treinada. E começamos pelo manejo de EPIs. Foi aí onde gerou as dúvidas iniciais. Como eu me paramento? Como eu desparamento? Como eu faço para retirar o primeiro EPI para não me contaminar? E todos os treinamentos foram intensamente absorvidos pela equipe. A equipe precisava de conhecimento e estava disposta naquele momento a adquirir. E era uma construção e desconstrução muito intensa para a equipe, porque diariamente eram informações que eram passadas e em seguida informações que eram desconstruídas, mas a equipe muito disposta a atender e a adquirir esses conhecimentos, porque eles sabiam que era necessário naquele momento. Treinamentos de pronação, uma realidade completamente nova, uma realidade quase nunca vista nos setores de UTI e agora passava a ser rotina constante em nosso setor. Processos novos vinculados à intubação, processos novos vinculados à PCR, tudo era muito novo, mas tudo precisava de conhecimento, tudo precisava de transformação da equipe naquele momento. Preparo do corpo. Foram vários os treinamentos que a equipe passaram e que continuam passando diariamente para atender com segurança, técnica e qualidade todos os nossos pacientes. Além dos treinamentos, iniciou-se um fluxo intenso de criação de protocolos. E um destaque para o hospital foi o plano de enfrentamento, que foi criado pela equipe multiprofissional, numa tentativa de ter o conhecimento para a equipe à disposição de forma acessível a todo tempo, a todo momento. E foi uma construção e desconstrução diária desse plano de enfrentamento, até chegar em um livro de quase 100 folhas. E nesse livro nós temos vários conteúdos, onde a equipe tem acesso a diversas informações que auxiliam diariamente no manejo dos nossos pacientes com Covid. São definições intensas, conceitos, políticas de EPI, fluxogramas diversos, intubação, tratamentos diversos, manuseio e manipulação da higiene e limpeza, prona, apenas alguns dos tantos conteúdos que estão inseridos nesse plano de enfrentamento. E uma das pessoas que foram responsáveis pela construção desse livro, né, é o nosso superintendente Guilherme, que é uma pessoa muito sedenta por conhecimento, por passar para a equipe esses conhecimentos. E com tantas ações e decisões acontecendo em um espaço curto de tempo, era muito importante ter um documento que consolidasse as nossas práticas e servisse de guia para as nossas equipes. O plano de enfrentamento serviu como um farol que trazia clareza ao caminho que estávamos trilhando. Guilherme, superintendente assistencial. Foram vários protocolos que continuaram sendo criados. Novos conhecimentos estavam sendo adquiridos. A equipe tinha sede de adquirir novos conhecimentos. A cada dia estamos procurando melhorar e nos aprofundar e tentar ao máximo entender como essa doença funciona e como podemos prestar uma assistência de qualidade e com segurança, principalmente, visando devolver nossos pacientes para a sociedade o mais próximo da sua condição inicial. Fisioterapeuta Nayara. Tento me reinventar e me atualizar todos os dias para oferecer uma assistência segura. Busco informações mais específicas sobre a doença e sobre como ela pode se modificar de paciente para paciente, mesmo que não seja na minha área especificamente. Além disso, procuro sempre discutir minhas condutas com a equipe multi para desenvolvermos técnicas mais eficazes e benéficas para o paciente. Busco forças na fé e na esperança de dias melhores. Por mais que esteja cansada e saturada disso tudo e longe da minha família, principalmente do meu filho, penso, agora mais do que nunca, que tem alguém esperando por aquele paciente do lado de fora e que ele tem uma razão para recomeçar quando sair daqui.
fisioterapeuta Mariana. Um grupo que precisou se reinventar, se redescobrir, né? A equipe multiprofissional como um todo precisou reconstruir o conhecimento. Mas esse grupo de fisioterapeutas foi um grupo que intensamente estudou. Eu chegava na UTI cirúrgica e essas meninas estavam debruçadas com artigos, estudando, discutindo. É um grupo também que merece o nosso respeito e nosso reconhecimento nesse processo que foi realmente uma desconstrução para todos nós, profissionais. Está sendo um desafio tratar uma doença da qual até menos de um ano não se falava e nem se tinha conhecimento sobre a mesma. Foi necessário nos reinventarmos. Houve a necessidade de discutir novas estratégias, ler artigos publicados recentemente sobre a doença e relatos de experiências para tentar entender como traçar a melhor estratégia para se trabalhar com esses pacientes. Estudar, discutir protocolos, o que às vezes era confuso por vários estudos mudarem as condutas de acordo com o tempo e com o conhecimento da doença. Lidar com uma evolução rápida e ter ações rápidas e decisivas. Yali, fisioterapeuta. Foi preciso uma grande desconstrução de tudo aquilo que nós sabíamos sobre síndrome do desconforto respiratório agudo e emprego da PIP table. Eram pacientes que não respondiam a condutas comumente empregadas. Cada indivíduo era diferente. Eles nos mostravam o tempo todo que a individualização na estratégia ventilatória era o caminho. Foi aí que começamos a acertar e sermos resolutivos. Bianca Carvalho, fisioterapeuta intensivista. Mas não só de conhecimento a equipe precisou se reinventar. A equipe precisou se reinventar como um todo, como pessoa, como pessoal, como profissional. Tive que reconstruir todo o meu dia a dia para começar. Mudou o horário de trabalho, tive que readequar tudo, no hospital e em casa. E a doença é nova, então todos os dias uma enxurrada de notícias e artigos para ler. Temos que filtrar e escolher só o que vem de fonte confiável. Os grupos de WhatsApp podem ajudar ou apavorar. Então, bom senso é necessário. Doutora Janaína, intensivista. Aprender a ter menos contato físico e mais contato verbal. Desconstruirmos o formato da especialidade e reconstruirmos a integralidade do paciente. Hoje o enxergamos como um todo que precisa de todos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos. Foi necessário exercitar a resiliência e a capacidade de manter a tranquilidade diante do inesperado. Aprendemos também a dialogar com as famílias e, a despeito da distância, tornamos-nos mais receptivos aos anseios familiares. Diretor técnico, coordenador da UTI cirúrgica e intensivista, Dr. Ricardo Leite. Eu confesso que não estava preparado para lidar com tantas perdas em tão pouco tempo. Hoje eu vejo que o meu papel vai muito além da área assistencial. Estou tendo que me dedicar e ajudar na capacitação de outros profissionais nos cuidados aos doentes diante de todo este cenário. Posso dizer que contei com muito apoio de colegas, como o Dr. Guilherme, o Dr. Luiz Flávio, com quem pude compartilhar decisões difíceis. Estes estiveram sempre abertos a dialogar e me deram a oportunidade de ser ouvido. Eu vi grandes enfermeiras em processo de formação e técnicos de enfermagem se encantando pelos cuidados intensivos. É realmente encantador presenciar o crescimento de todos. Dr. Ricardo Guedes, médico intensivista. Mas nem tudo está ao nosso controle. Conhecimentos sendo consolidados, fluxos sendo criados, revisados, aprovados, praticados. Mas algo nós não podemos e poderíamos evitar, que foi o aumento da ocupação. Tivemos tempo suficiente para nos preparar e, de fato, nos preparamos. Em maio, a ocupação começou a dar seus primeiros indícios que começaria a acelerar. Então, a UTI retaguarda foi aberta. Em junho, a nossa ocupação aumentou ainda mais. E aí partimos para um plano inesperado, que foi levar os pacientes para a UTI clínica. Naquele momento, talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis, porque a equipe da UTI clínica, diferente da equipe da UTI cirúrgica, não teve um tempo suficiente para
se preparar. Em uma tarde, nós realizamos as transferências, nós fizemos as altas do paciente e nós trouxemos os pacientes para a UTI clínica. Foi o dia mais difícil para mim, porque enquanto coordenação, eu tive tempo suficiente para fazer esse trabalho com a equipe da UTI cirúrgica, mas com a equipe da UTI clínica, foi apenas horas para que a equipe se adaptasse. Foi apenas horas para que a gente, em minutos, trouxesse os pacientes. E naquela tarde, fizemos transferências e transformamos a UTI clínica em UTI, também COVID. Como vocês podem ver aí na imagem, nós temos duas portas aí. A UTI clínica ela é dividida em duas partes. A primeira parte ela é a UTI aguda e a segunda parte é a UTI crônica. Na porta mais ao fundo, onde vocês visualizam aí essa imagem, é onde atualmente, graças a Deus, nós estamos passando por um outro processo, mas naquele momento, né, em junho, início do mês de junho, foi onde nós realizamos as transferências para os pacientes aí nesse local e trouxemos os pacientes para a primeira porta, que não eram pacientes suspeitos ou Covid. E a chegada dos pacientes na UTI clínica? Como a equipe se comportou? Fiquei com medo de me contaminar, da equipe ficar doente. Tive medo pelos pacientes acabarem contaminados pela proximidade entre as UTIs, mas ao mesmo tempo vontade de colaborar e fazer o melhor que eu pudesse. Respirei fundo 10 vezes para não transparecer o nervosismo e tentar acalmar os colegas também. E fui, enfermeira Caroline, UTI clínica. Foi um momento muito apreensivo. Ficava repassando em minha mente todo o passo a passo de como retirar os EPIs ao sair do leito. O medo ao tocar o paciente e fazer os procedimentos era constante. Lembro-me do primeiro paciente que tive contato, tudo muito tenso de início. Técnica de enfermagem UTI clínica Francilene. Uma mistura de medo e angústia em saber que ficou sério, a ponto de transformar a unidade clínica em Covid. Porém, consciente de que era necessário fazer essa mudança. Senti tristeza por ser mais uma doença que nos assolaria e que estaria presente no nosso dia a dia. E mais ainda por ser contagiosa e que deveríamos ter cuidado para não nos contaminarmos. Técnica de enfermagem UTI clínica Crisline. Senti medo, porém realizei todos os procedimentos como fui orientado. Tento ao máximo dar um conforto maior ao paciente, cuidando sempre como se fosse um familiar. Técnico de enfermagem Vitor da UTI clínica. Fiquei angustiada, com medo de me contaminar, mas o primeiro plantão foi tranquilo. Enfermeira da UTI clínica Flávia. Realmente foi assustador. Deixar o CME e saber que iria para um setor ainda mais uma UTI e agora iria prestar assistência aos pacientes suspeitos ou confirmados COVID, mas com o trabalho em equipe e com a conversa que tivemos, me senti mais vista no setor e com mais força de enfrentar os obstáculos que estavam por vir. Enfermeira que precisou se adaptar do CME vindo para a UTI clínica Ana Catarina. Mas era preciso continuar. Era preciso vencer os medos para cuidar. Diariamente, nós precisamos vencer os nossos medos, porque acima de tudo nós temos pacientes nos esperando, que precisam dos nossos cuidados. E vencer o medo foi necessário. Vencer o medo está sendo necessário. Não tem sido fácil, mas mantendo a calma, mesmo diante de todos os desafios, procuro fazer algo que relaxe a mente ou que faça rir. Alguns dias são mais difíceis que outros, mas com a equipe integrada, unida, os desafios são mais fáceis para superar. Enfermeira Natasha, UTI cirúrgica. Os meus medos ainda não foram superados, sempre existem. Até certo ponto, é bom que exista, pois assim nos protegemos mais e sempre com toda a atenção possível. Quando não há medo, não há riscos. Existe o relaxamento da situação. Por isso, entendo que é bom ter medo. Técnica de enfermagem Charnelli, UTI clínica. Apesar do desconhecido, superamos nos apoiando, tendo a certeza que estamos protegidos e também sempre dizendo que vamos conseguir juntos,
fortalecendo um ao outro. Técnica de enfermagem Maria Eliana, UTI cirúrgica. Fé, estudando sempre, pedindo a Deus proteção e salvação de todos. Técnica de enfermagem Daiane, UTI cirúrgica. A pandemia nos fez pensar em dois sentimentos muito opostos: medo e amor. O primeiro ficou bem mais intenso no início. Tudo era muito novo. O medo da contaminação, de não saber tratar o paciente corretamente, de se aproximar das pessoas, de não conseguir fechar a escala devido aos atestados. O medo de tudo, na verdade. Já o segundo sentimento, o amor. O amor está em tudo que fazemos. Profissionais de saúde, fisioterapeutas são assim. Amam o que faz e por isso só pensam em fazer o melhor para o paciente, independente de todos os medos. Esse segundo sentimento, amor, se tornou ainda maior com a melhora e alta dos primeiros pacientes. E a partir daí, o medo foi totalmente esquecido. E assim, já são meses de pandemia, de estudos e grandes experiências. E a conclusão de tudo isso é: o amor pela profissão e pelas pessoas nos faz enfrentar todos os nossos medos. Acredite no seu potencial. Camila Mendonça, fisioterapeuta intensivista, coordenadora da Capacitar. E que público temos recebido ao longo desses meses nas UTIs, né, nessa batalha diária? A maioria homens, acima de 60 anos. Mas uma boa notícia é que a grande maioria dos nossos pacientes tem recebido alta das UTIs. E dos pacientes que têm um desfecho clínico desfavorável, 80,3% dos óbitos que aconteceram nas unidades, eles tinham alguma comorbidade prévia. Hipertensão, diabetes, eram renais crônicos ou tinham algum tipo de neoplasia. Mas a enfermagem tem auxiliado os pacientes em meio a esse isolamento familiar, porque nós precisamos cuidar e acolher. É por isso que estamos aqui. E nossa equipe sempre procura estar disposta a minimizar esse sofrimento dos pacientes durante esse processo de enfrentamento ao isolamento. Eu sempre procuro conversar com meus pacientes, independente dele estar entubado ou não. Uma mensagem de carinho, um bom dia, você vai ficar bem, não está sozinho. Sabemos muito o quanto queria estar em sua casa, voltar para a família o quanto antes. Positividade sempre. Técnica de enfermagem Tainá, UTI cirúrgica. E nesse processo de cuidar e colher, foi onde de fato também precisamos nos reinventar muito. Como foi que nós, enquanto equipe multiprofissional, nos adaptamos, adaptamos a nossa rotina para acolher as famílias e proporcionar uma hospitalização humanizada aos pacientes? Foi preciso pensar seriamente como faríamos isso, porque afinal de contas, os pacientes estariam sozinhos, mas as famílias precisavam de informações e os pacientes também precisavam desse elo com as famílias. E pensando nisso, foi criado um grupo do WhatsApp chamado Boletins e Visitas Covid, no dia 25 de março. Esse grupo teve a liderança do Núcleo de Atendimento ao Cliente, com a psicologia e alguns membros da equipe multiprofissional, onde eles sentaram para traçar como seriam realizados esses boletins aos pacientes, aos familiares, de forma que minimizasse o máximo esse desconforto dele. E na primeira fase foi pensado em um boletim fonado e um boletim virtual, e que acontece até hoje. Como é que acontece esse boletim fonado? Todos os dias, de preferência pelo turno matutino, infelizmente de acordo com a demanda, com as intercorrências, com o fluxo do setor, nem sempre isso é possível, mas os médicos têm tentado seguir essa rotina de pela manhã passar o boletim fonado para a família via telefone, onde os médicos têm esse contato com a família e passam todo o quadro clínico do paciente para que a família fique menos angustiada, menos nervosa e entenda o que está acontecendo com seu familiar. Aliado ao boletim fonado que é passado pelo médico pela manhã, à tarde, o núcleo de atendimento ao cliente, ele passa o boletim virtual aos familiares. Nesse momento, é apenas uma leitura de um novo boletim que foi digitado pelo médico no nosso sistema TASI. E no sistema TASI,
o boletim é deixado pelo médico e essa equipe faz a leitura do boletim. Está sendo um enfrentamento para o núcleo de atendimento realizar isso, uma vez que são profissionais da assistência social, que não entendem a parte clínica, mas muitas vezes a família é angustiada por informações que naquele momento elas não podem passar. E aí elas anotam as dúvidas no sistema para que o médico faça essa leitura e no outro dia possa esclarecer à família essas dúvidas. Aliado a isso, ainda existe a visita virtual. A visita virtual, ela é encabeçada pela psicologia e acontece de duas formas. A família pode passar áudios ou vídeos para o seu paciente, para o seu familiar, ou pode ser agendada também uma visita ao vivo, de acordo com as condições clínicas, se o paciente está hemodinamicamente estável, se de fato ele tem condições de atender aquela visita ao vivo do familiar naquele momento. E aí é estabelecido um horário, toda uma organização com a família é feita. E como está sendo essa experiência para os médicos de passar esse boletim fonado? Porque é uma realidade nova também para os médicos. O boletim fonado foi estranho no começo, agora já me acostumei. Para algumas famílias é mais complicado, o fato deles não poderem ver o ente querido é muito doloroso. No geral, parece que a maioria consegue entender o que se passa com o seu doente, e o boletim é uma desconstrução, porque até agora a gente não passava informações pelo telefone para ninguém, e agora, para a maioria, é só pelo telefone a informação. Doutora Janaína, intensivista da UTI. O boletim fonado tem sido um desafio um tanto quanto desagradável, visto que a falta de contato interpessoal no contexto de uma doença de evolução incerta pode levar a interpretações deturpadas ou mesmo impedir que as dúvidas sejam dirimidas a contato. Dr. Ricardo Leite, intensivista da UTI. E o boletim virtual também tem sido algo complexo para o NAC. Para nós do NAC, lidar com essa realidade foi uma intensidade. Acolher as angústias desses familiares, nos colocando sempre à disposição, na mediação do que for necessário. Só nos resta dizer que, em meio a tudo isso, o quanto nossa equipe saiu ainda mais fortalecida desse tempo e como os familiares não cansam de agradecer a atenção e o carinho como foram atendidos por toda a equipe Primavera de todos os setores. E estamos aqui, apostos, em ordem de batalha, para der o que vier, na certeza de que o nosso alvo é e sempre será dispensar um atendimento humanizado. Assistente social Silvana. A visita virtual que a psicologia tem realizado. Talvez vocês não tenham ideia de como tudo o que construímos ao longo desses quase 5 meses tem feito a diferença para muita gente. Me sinto grata e orgulhosa por fazer parte da rede Primavera. Camila, psicóloga. E a evolução das visitas continuaram. Visita fonada continua sendo feita, boletim virtual continua sendo feita, visita virtual continua sendo feita, mas uma inquietação brotava da equipe multiprofissional. E os pacientes com prognóstico reservado? As famílias terão o direito de visitá-los? Após meses com o nosso primeiro paciente, foi levantada, então, a possibilidade da primeira visita para esse paciente. E foi uma visita do primeiro familiar, ainda pelo vidro, sem contato direto com o leito. Mas a equipe ainda ficava muito inquieta. Não era aquela forma que queríamos a visita, mas ainda estávamos inseguros para possibilitar uma visita ainda mais próxima. E as inquietações continuaram. E um dos médicos se inquietou ainda mais com os boletins fonados. E foi aí, então, onde ele passou a conversar com a psicologia, que queria que fosse marcado presencialmente com a família, 3 familiares, sempre uma conversa presencial com o familiar que tivesse o seu paciente com um prognóstico reservado. E assim o fez. E assim está sendo hoje. Sempre que um paciente tem um prognóstico reservado, a família é acionada, um horário é agendado, a família vem presencialmente e o médico, junto com a psicologia, conversa e em seguida acontece a visita presencial no leito do paciente.
Além disso, a psicologia também está fazendo um belíssimo trabalho diretamente com as famílias, mas nem sempre isso é possível porque o foco é o paciente. Mas elas têm tentado também fazer esse atendimento com as famílias que demonstram muita angústia, muito medo, muito receio. Então, esse também está sendo mais um trabalho de acolhimento, de cuidado às famílias. Aí é um cenário de uma visita entre médico, psicologia e os familiares. São nesses ambientes onde as visitas estão acontecendo quando o cenário clínico realmente não é favorável. E esse médico da figura é justamente a pessoa que se indignou com um dos boletins fonados e acionou a psicologia para que isso virasse rotina. Eu vivi anteriormente a experiência de realizar a abordagem da família, contando com uma sala de acolhimento, com isolamento de fatores externos, podendo me dedicar inteiramente a tirar dúvidas e ouvir os anseios da família. Por isso eu fiquei muito desconfortável de passar notícias sem ao menos ter o contato mais próximo. Dr. Ricardo Guedes, intensivista. Mas diante desse cenário, temos recebido muita gratidão das famílias. A psicologia tem recebido mensagens e mensagens de agradecimento a famílias diante de todo esse cenário. Hoje, os filhos relataram o sentimento de gratidão e dignidade ao momento e a importância deste para ajudá-los no processo de entendimento da gravidade. Enfatizaram a visita ao leito como a chance de se despedirem e finalizaram dizendo que se tivermos a oportunidade de fazer isso com todos os familiares que têm seu ente nesse quadro, seria importante. Para eles, foi um diferencial. Psicóloga Camila, um relato de um familiar. Hoje realizei atendimento psicológico fonado aos familiares dos pacientes da retaguarda e pude vivenciar duas situações tocantes. Os familiares do paciente X enviaram áudios de apoio para ele. Mesmo com algumas oscilações no nível de consciência, ele esboçou reações emocionais ao ouvi-los. Hoje é aniversário do paciente Y. Sugeri à família o envio de arquivos para celebrar a data. A família se mobilizou e organizou, cantaram parabéns e agradeceram bastante à equipe pela oportunidade de estabelecer algum contato com ele nesse dia tão importante. Beatriz, psicóloga da UTI. As famílias falam com muita frequência sobre o sentimento de gratidão pelos contatos com a equipe como um todo tem feito. Me tocou muito uma fala da filha de quando comentei que era uma estratégia para aproximar pelo menos um pouquinho a família dele. Então, ela corrigiu-me e falou: não é um pouquinho. Vocês não têm dimensão da importância que isso tem para a gente. Beatriz, psicóloga da UTI. E assim seguimos com a gratidão das famílias, mas com desafios para a equipe que são enfrentados diariamente depois de meses. O adoecimento que chegou para a nossa equipe entre os meses de junho e julho e não foi fácil o elevado número de atestados. A sobrecarga física que vem com o passar dos meses. A sobrecarga emocional que precisamos controlar diariamente. O distanciamento social que nos prejudica ainda mais diariamente. E é um misto de emoções. Fomos nos adaptando às circunstâncias diárias e vivendo um dia após o outro. Veio a segunda fase, que foi o afastamento de colegas e escalas ficando muito pesadas. Iniciou mais uma fase difícil, foi percebido adaptações, superações e muitas conquistas em meio ao caos. Mudanças de comportamentos, atitudes inesperadas, abraços proibidos, porém inimagináveis elogios. E hoje, com tudo estável, porém ainda incerto, estou com uma sensação de que está passando, mas ainda sem projetos a longo prazo. Mas na esperança de que, se não passar, ainda assim nos reinventaremos e seremos capazes de enfrentar qualquer tipo de situação. Mesmo que pessoas, familiares e colegas se foram, mas nós que ficamos temos a obrigação de se reerguer e continuar contribuindo com o melhor de si. Técnica de enfermagem da UTI cirúrgica Laodiceia. E aqui um pouquinho para vocês da nossa equipe da UTI clínica, um pouquinho para vocês da nossa equipe da UTI cirúrgica, né? Apenas uma representação do nosso montante de profissionais. E enfim, a palavra do dia é gratidão.
Foram meses intensos. Estão sendo dias intensos. Não é nada fácil manter o equilíbrio e equilibrar centenas de pessoas em meio ao caos. Mas agradeço pelo esforço diário que cada um de vocês tem demandado para cuidar dos nossos pacientes de forma diferenciada. Nosso setor precisou se reinventar e diariamente vocês têm enfrentado desafios que modificaram completamente a nossa rotina. Mas vai passar. E vocês sairão fortalecidos e muito mais unidos. Sair da nossa zona de conforto é preciso em muitos momentos. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada por tudo, equipe. Estamos juntos. Enfermeira Miriam Geisa. Calma, equipe. Logo passa, sempre passa. Tudo passa. Obrigada pela oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho a cada um de vocês. Desculpe pela emoção, mas foi incontrolável. Ao mesmo tempo que eu já convido vocês na próxima semana para participarem da apresentação da minha amiga Sheila, promovendo o cuidado seguro aos pacientes em tempo de pandemia, como o internamento se organizou. Eu vou abrir agora, porque eu tenho certeza que muitas pessoas da minha equipe devem estar ansiosos para falar, porque eu disse a eles que eu faria a abertura, mas que esse dia, esse momento, era todo deles. Tentando retirar aqui a presença.